E aí pessoal, aqui é o Marcelo do Expansivamente e hoje, conforme prometi no vídeo anterior, que eu discuti um pouquinho com vocês aquela questão polêmica da novela das 21 horas da Rede Globo, do Valcir Carrasco, né? Sobre a questão envolvendo a polêmica da psicologia, do coaching e também da questão do abuso sexual. A gente vai dar uma explicação hoje um pouquinho mais completa daquilo tudo, né? E também e fazer um fechamento desse assunto para o melhor entendimento de todos vocês aí, ok? Vamos lá. Bem, eu acho que não há necessidade de nós entrarmos na questão da diferença entre a abordagem de coaching ou psicologia e psicanálise, que já foi abordado no vídeo anterior por você, com muita propriedade, né? Ficou bem esclarecido. Eu acho que hoje nós podemos entrar nesse aspecto direto em relação ao abuso sexual. Ou seja, assim, né, quando a gente tenta, quando a gente fala de abuso sexual, né, em que sentido que a gente está falando na palavra abuso, né? O que seria esse abuso, né? A gente pode ver isso de duas maneiras, né? Tanto um abuso físico, tá? Ou seja, o ato da menina ter sido abusada, né? Tanto fisicamente, né? Tanto que lá na novela eles retratam quando a menina era criança, que tinha 8 anos, ela tinha marcas, né, roxas no corpo. Então aí esse seria o abuso sexual físico, propriamente dito, né? E o abuso psíquico, né? Ou seja, o que é que esse abuso, de que maneira que esse abuso psíquico interferiu no comportamento dela, tanto naquele momento como posteriormente ao fato acontecido, né? Eu acho que isso tem algumas formas de ser abordada essa questão. Uma delas, por exemplo, é essa diferenciação de abuso físico e abuso psicológico. E a outra forma de nós entendermos isso dentro dessa trama da novela é analisando o aspecto individual de cada personagem e o aspecto geral da trama. Esse aspecto individual é o que cada um traz da sua história, que cada um traz de si, para dentro dessa trama, dessa dinâmica familiar. Porque a gente tem que deixar bem claro aqui, né, que apesar da gente ter percebido que, como eu falei naquele vídeo anterior, não seria uma abordagem para coaching, por ter acontecido um trauma no passado, né, a novela traz assuntos que é de suma importância para todas as pessoas. Olha quantas pessoas estão assistindo, quantos brasileiros estão conectados naquele momento, no horário nobre, né, da TV Globo. O acesso às redes sociais da Globo são 131 mil pessoas, né, direcionadas ao acompanhamento dessa trama. Só o aspecto das redes sociais, fora a novela em si, né, pela televisão. E é uma circunstância que, se a gente fosse comentar, né, o quanto envolve, ela é muito envolvente, porque tu fala ali de abuso sexual, né, a gente pode falar da postura daquela mãe em relação à descoberta, a própria postura da menina de agora em diante no futuro casamento dela, né, e o que as pessoas que estão ali fora assistindo se identificam com tal fato, né, no sentido assim, ó, quantos casais se separam e têm filhos pequenos, né? Que às vezes ficam pensando, nossa, mas muitos dizem, inclusive, né? Assim, eu não quero ter outra relação porque eu quero proteger meus filhos, né? Mas isso não significa que a pessoa com que a pessoa vai se relacionar vai fazer algum tipo de maldade para a criança, né? Mas como pode fazer também, né? E não é só a questão do abuso, é a questão de ignorar, de maltratar, de bater e até mesmo de abusar, né? Nesse caso, da novela em si, essa personagem Laura, que foi abusada, ela tem um histórico, uma vivência psicológica traumática por ter sido, pelo pai dela ter abandonado a sua mãe
quando ela ainda estava em gestação. Então esse Eu é um fator não bastante sei quem importante. estava na gestação, na verdade, ou se ela é recém-nascida, mas é um dos dois, eu acho, né? Pelo que dá para entender na trama da novela. Né? Aonde eu andei pesquisando, observando isso, falava, né, da gestação, né, que ela tinha sido abandonada na gestação. Então, aonde eu quero chegar com isso? Que essa menina, ela não teve uma identificação positiva com a figura paterna. Né? Ou seja, o pai abandonou a ela, abandonou a mãe. Né? Ela não teve também uma identificação com a figura masculina Positiva. Padrasto também. Né? Também repetiu toda a história de abandono, né? E de abuso, né? Com essa menina. E com relação à figura feminina, ela também não teve. Então a Laura é fruto de um sistema familiar completamente falido nesse aspecto, né? Que acabou fazendo com que essa menina ficasse efetivamente traumatizada, como a gente vê na cena. A menina está traumatizada. O que é o trauma? Isso é importante, né? Que as pessoas entendam. Trauma é tudo aquilo que é excessivo, ou seja, é uma carga emocional, por exemplo, que eu recebo, além da minha capacidade de dar conta dessa carga. Então esse excesso, ele é traumático. E todo trauma tem excessos, né? Tanto de frequência quanto de intensidade. Né? Então isso é muito importante. Né? Essa é uma característica dela, né? Ser traumatizada. Outra, a Laura é uma menina fóbica. Né? Ela está sempre com medo, né? Como se ela fosse a qualquer momento ser acossada pela questão do fantasma do abandono ou do fantasma do abuso. Né? Mesmo a nível inconsciente. Né? E isso gerou o que nessa menina? Né? Gerou uma descrença dela nas relações que ela estabelece. Tanto que chegou ao ponto que ela, com o futuro marido ali, com até então marido, né, o Rafael, né, que ela chega e coloca para ele, diz assim, não, eu vou me separar de você, né? Ou seja, o que ela está querendo dizer com isso, né? Ela diz para ele, não, o problema sou eu vou me separar de você, né? Então, veja bem, para ela fazer esse raciocínio de querer se separar, né, até que ponto, né, o quão grande é a descrença dela nas relações, principalmente envolvendo a figura masculina, né? E esse, né, meu filho, é um mecanismo defensivo. Né? Ou seja, eu me separo para não sofrer o abandono da separação. Né? É aquele sentimento de que... Ela foi abandonada pelo pai, né? Isso, né? Sempre, né? A repetição do abandono. Ninguém dá conta de mim, ninguém dá conta daquilo que eu sou. Esse é o trauma dessa menina. Né? Da parte do delegado, Vinícius, né, o que a gente vê, né? Um cara totalmente corrupto, né? Onde ele enterra literalmente casos que deveriam estar sendo investigados, né? Uma pessoa totalmente desequilibrada, né? Quando é afetado, né? Quando é afetado, né? Ele desencadeia reações de fúria, né? À medida que ele vai vendo que a sua personalidade corre o risco de ser revelada. Né? Tem um medo muito grande aí da descoberta. Né? Isso, e ele não consegue conter esse processo que indica ele como essa pessoa atuante nesse processo, né, de pedofilia. Né? Então isso desencadeia toda essa insegurança nele. Né? O que é importante também a gente observar, né? Que isso a trama não mostrou, pelo menos até agora. Né? Por que esse delegado Vinícius manifesta os seus sentimentos, a sua patologia através da sexualidade? Ou seja, o que desencadeou o caso, se esse rapaz foi abusado sexualmente ou não, ou convivia com cenas de abuso na infância, não se sabe, né? Porque a manifestação nesta área, isso é importante também. Né? Mas o que se vê é isso, né? Pessoa corrupta, né? Um psicopata, na verdade, né? Com comportamentos claramente antissociais e amorais também. Né? Então, uma pessoa rigorosamente incapaz de amar, né? Incapaz de estabelecer relações profundas afetivas. Né? É só casca, né?
só aquela relação superficial. E também a relação da Laura com a mãe, que é a Lorena, né? Que é uma relação que tem uma identificação, né? Mas uma identificação negativa. Em vários pontos. Em vários pontos. Né? Por exemplo, o medo de enfrentamento da realidade. Né? Esse é o medo tanto da menina quanto da mãe. O medo do abandono. O medo do abandono. Né? Tem uma série de identificações. A descrença nas relações saudáveis. Né? Outra identificação negativa, as duas têm. Né? Nenhuma consegue acreditar que uma relação pode ser saudável. Por quê? Porque elas são frutos de relações patológicas, doentias. E até então, que está na mídia essa semana, é interessante que a mãe, ela acaba ficando ao lado do marido, do padrasto, no caso, né? Mas veja bem, aquela mãe, ela sofreu lá atrás um abandono pelo primeiro marido, no caso, né? Que daqui a pouco o delegado, no caso, né, o que ele fez? Ele acolheu essa família. Essa pessoa se sentiu acolhida por ele, né? E para ela suportar, né? Porque possivelmente ela deveria perceber isso na filha. Ela a menina mesmo falava que a mãe via ela com marcas, com braços roxos, etc. Então a mãe poderia ter desconfiado desse padrasto lá atrás, mas algo fez com que a mãe não desconfiasse, algo fez com que a mãe não olhasse para isso, que ela poderia não ter tido, né? Ou seja, a questão toda é a seguinte: o que é que será que levou, né, essa mãe ficar tão, como é que eu vou dizer assim, ela valorizar tanto o fato do abandono? Né? Possivelmente, né, essa questão vivenciada por ela pelo marido, que abandonou ela na gestação, reativou um trauma lá atrás dela. Pode, supostamente, né, pelo menos, nos faz entender isso, que ela tenha reavivado um sentimento dentro dela de abandono psicológico anterior, né, que a faz temer tanto essa situação e aceitar de forma tão passiva essa proposta do marido, que é utópica, né, que é irreal. Então o que acontece? Mas ela, como a gente sempre diz, né, ela tem ganhos com isso. Né? Ela tem ganhos de ela dizer que ela tem um marido, ela tem ganhos de daqui a pouco ser esposa do delegado, constituída, né? Ter uma família, estar ali na novela mostra uma família que está na sociedade, que é amiga lá das socialites, etc. Então ela tem um ganho com isso. Né? E ela coloca esse ganho, isso nós falávamos na questão da confiabilidade, lembra? Né? O que ela faz ali? Ela coloca as necessidades dela na frente das necessidades da filha. E olha o preço que a filha está pagando por isso. Por que isso, né, meu filho? Porque ela é uma pessoa fechada em si mesma, essa Lorena. Tá? Ela não consegue se colocar empaticamente no lugar do outro. Então, se ela não consegue se colocar empaticamente no lugar do outro, ela não consegue perceber e atender às necessidades da filha. Né? E esse movimento dela faz com que a filha vivencie todo um sentimento de desproteção, de abandono dessa mãe, né? Mas que também está presa, né, nas suas dificuldades. Né? E é por isso que ela idolatra esse marido, né? Que ela concorda com a verdade proposta pelo marido e não com a verdade real proposta pela filha. Então, é uma trama muito interessante nesse sentido. Né? Então, o que eu acho que é importante, né, meu filho? Nós falávamos antes da questão da análise individual, que é isso que a gente está fazendo de cada personagem, para que a gente possa entender o que cada um trouxe para o ambiente coletivo. Né? Então, me parece que essa é uma das diferenciações, embora a gente não esteja voltando àquela diferenciação de coach com psicologia e psicanálise, mas que faz parte do trabalho do psicólogo, do trabalho do psicanalista, que é avaliar esses aspectos, tanto a nível individual, né, o que ocorre aí, o diagnóstico de cada um como pessoa, né, para que a gente possa entender a contextualização, o contexto como um todo. Né? Então, isso não é trabalho de coach. Né? Isso me parece uma grande diferenciação que nós temos aí. Né? Outra questão importante, né?
ao ser analisada, que essa questão dos medos, por exemplo, da menina, né? Como a gente falou antes, ela fecha ela para as possibilidades de um relacionamento saudável. Então o que acontece? Ao mesmo tempo que ela precisa de uma relação saudável, de uma relação sadia, né, que o marido oferece para ela, né, que ela acredita ter, ela recua frente a isso. Por quê? Porque as vivências e as experiências traumáticas ou negativas, como nós estávamos falando, tem mais força dentro dela do que a credibilidade. E de novo retornamos ao nosso vídeo anterior que falávamos da importância da credibilidade nas relações e da confiabilidade e do ambiente no processo de crescimento, favorecendo ou não, que nesse caso, né, que nós estamos avaliando não foi, né, o desenvolvimento da parte saudável dessa menina. Né? Quer dizer, o ambiente externo, a colaboração do ambiente externo não foi saudável, não foi suficiente para essa menina. Então, ela não conseguiu construir um mundo interno também de confiabilidade. Exatamente. Esses acho que são aspectos importantes de a gente avaliar, que também diferenciam a atuação do coaching com a atuação do psicólogo ou do psicanalista. Parece que essas são diferenças fundamentais. Então, pessoal, um dos nossos intuitos aqui foi finalizar um pouquinho a questão do serviço do coach e do psicólogo clínico, né? Mas dar uma maior atenção para a temática do abuso sexual, né? E de como isso funciona nas relações familiares, como é que isso se forma, como é que isso acontece, como é que isso vai se desenvolvendo. Um ponto legal também que a gente queria dividir com vocês aqui é dia 6 de abril, a gente vai estar em São Paulo, na livraria Martins Fontes, Avenida Paulista, dando uma palestra às 15h30 sobre um tema que tem a ver com esse assunto, que é a confiabilidade das relações, que a gente já abordou aqui muito extensivamente, né? E queremos convidar todos vocês que queiram participar, estar lá, vai seguir o nosso contato aqui no www.expansivamente.me. Um abraço e até o próximo vídeo. Até lá.